tarde, obrigada, Bayard, Thiago, RCI, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco aqui da experiência que a gente teve. Pode ir para o próximo, por favor. Só contextualizando um pouco, todos imagino que devem saber, a Renault é uma montadora francesa, ela existe há mais de 120 anos, ela está na América desde o final do século XX. A gente está presente em 4 países como montadora com fábrica e nos demais países da América a gente atua como uma montadora que importa os veículos. Dando uma noção de números, ela tem uma capacidade, referente ao ano passado, de produzir 580 mil veículos por ano, e o ano passado ela vendeu 420 mil veículos no ano. Então, é uma operação bem grande, bem complexa, e, por consequência disso, uma das ferramentas que a gente usa muito na venda de veículos é a gestão de incentivos comerciais. Então, existem diferentes tipos de bônus e de incentivos que mudam todo mês, que são geridos por diferentes pessoas, que a gente usa para vender os veículos em cada mês. Então, a gente pensou na ferramenta e aplicou a ferramenta pensando no sentido de automatizar, de digitalizar todo o ciclo desses pagamentos, desses bônus e incentivos comerciais que a gente usa para a venda dos carros. A ferramenta também existe outras aplicabilidades, como gestão e pagamento de KPIs de RH de funcionários, mas a gente usou mais o sentido de pagamento de incentivos das vendas. Pode ir para o próximo, por favor. Então, mais ou menos, quais eram as nossas dores, o que a gente enxergou na ferramenta, né, e qual foi o valor que ela trouxe para a gente. Bom, a gente tinha um cenário antes do projeto, que a gente tinha muitos incentivos calculados por diferentes áreas, usando o Excel. A validação era feita por e-mail, então a rastreabilidade era, assim, muito ruim. Imagina, se chegasse uma auditoria, tinha que sair caçando e-mail para ver da onde veio a aprovação, o número, o cálculo da planilha, do Excel, enfim. Era bem complexo. E, além disso, tinham, às vezes, a mesma informação era usada para calcular diferentes tipos de incentivo, mas cada área usava de uma fonte diferente. Então, às vezes, a mesma informação podia dar divergência entre um incentivo e outro. Então, com isso, envolvia muitas áreas, muito tempo da equipe para calcular, para conferir se estava tudo certo. São montantes muito altos envolvidos, né, nessas operações. E acabava não tendo tempo de ver a eficiência do que a gente estava usando. A gente acabava fazendo a apuração no final do mês, ou às vezes ao longo do mês, para ver como estava indo, porque demorava muito tempo, e não tinha tempo para ver ao longo da campanha como que estava sendo a eficiência dela. E com isso também a gente não tinha como fazer simulação e projeção, e também um ponto que era bastante crítico, a gente sabia o valor total que a gente estava pagando de cada incentivo, mas não sabia, por exemplo, por cada carro, o quanto que cada um estava recebendo de cada incentivo. A gente só sabia o valor total. Então, isso acabava complicando muito na nossa análise de eficiência do gasto. E o que a gente chegou no ICM, né, na ferramenta do Valicent? A gente viu, a nossa maior dificuldade quando a gente estava procurando alguma ferramenta era de ser algo flexível, porque, pelo menos no nosso mercado e na Renault, é uma empresa que as regras mudam muito. Assim, às vezes no meio do mês resolve mudar a estratégia, enfim. Então, precisava ser algo que a gente não dependesse de uma consultoria, de alguém de TI técnico para fazer a mudança, que não fosse complexo, ou seja, algo que fosse fácil para o usuário ir lá e mudar as regras e respeitar as regras de compliance da companhia ao mesmo tempo, e também pudesse ter toda a parte de data visualization de maneira amigável. Então, a ferramenta atendeu esses nossos principais requisitos, e também muito importante era a questão de workflow. Então, não só o workflow do pagamento final, a gente consegue colocar workflows para aprovação da campanha antes de começar o cálculo dela, por exemplo.
Então, a gente consegue colocar workflows em diferentes momentos do ciclo. Isso foi bastante importante, e também a questão da escalabilidade para os outros mercados. Hoje, a gente já implementou esse sistema no Brasil, está sendo implementado agora nos países importadores, e já iniciou também a implementação na Colômbia. Então, e quando a gente colocou, a Nissan também já estava usando. Então, é algo bem flexível que dá para adaptar em diferentes tipos de mercados e situações. Bom, e com isso, a gente conseguiu utilizar melhor a força de trabalho que a gente tem. As pessoas pararam de utilizar o tempo para ficar fazendo Excel, cálculo, verificar se a conta está certa. Isso diminuiu muito o nosso risco de erro, de falha humana, e melhorou a acuracidade das nossas apurações. Ficou muito mais fácil da gente conseguir rastrear da onde está vindo alguma informação, algum dado, quem aprovou, o horário que aprovou, onde está o fluxo de pagamento. Então, isso facilitou muito o nosso dia a dia. E outro ganho que se transformou em ganhos financeiros depois foi a gente poder, ao longo do mês mesmo, ver a eficiência da campanha que a gente está aplicando. Então, como ela calcula todos os dias automaticamente, sem nenhuma intervenção humana, a gente já consegue ver como que está indo a campanha e ter tempo hábil para agir e trazer o resultado ainda dentro do mesmo mês. E quais foram as áreas, né, que se beneficiaram de todo esse processo? Foi a área de marketing, de vendas, que são as áreas que são as mais responsáveis pela gestão desses incentivos que eu estou falando. O banco também, porque a gente tem muitos incentivos que são relacionados com o banco da montadora. Então, ele acabou se beneficiando com o projeto também. O nosso departamento de performance e controle, claro, foi muito bom para eles, que agora está tudo numa ferramenta de maneira digital. Já dá para extrair, fazer análise, etc. E o nosso grupo de concessionários, que agora não conseguem ter acesso aos resultados de maneira automática, sem ninguém precisar ir lá e enviar um extrato para eles. Pode ir para o próximo, por favor, Bayard. Então, o que foi um pouco do projeto como um todo? Eu falo que não foi só uma ferramenta que faz o cálculo do bônus de maneira automática. A ferramenta, sim, ela faz todo o cálculo, que são regras super complexas, que mudam, é algo super dinâmico. A gente consegue já deixar previsto algumas mudanças que podem acontecer, mas também dá para configurar de maneira user-friendly, né? As mudanças que acontecem. Toda a parte de workflow acontece dentro da ferramenta, tanto de pagamentos quanto de aprovação de regras e assim por diante. E ela não é uma ferramenta só para quem faz o cálculo. Então, toda a parte de gestão da empresa, os gerentes, diretores, conseguem ter acesso ao portal cliente, que a gente chama deles, onde eles veem todo esse dashboard e conseguem acompanhar real-time como que está a apuração desses incentivos e conseguir tomar decisões a tempo para tentar recuperar o mês, recuperar ou melhorar o mês. E também agora é que o Bayard e o Thiago vão falar um pouco mais para frente, que é a questão de utilização de inteligência artificial. Tem um módulo da ferramenta que, com base no passado, consegue fazer os forecasts dos gastos futuros e como otimizar esse gasto, né? E isso se faz, mas o projeto ele proporcionou muitas outras coisas além da ferramenta. Com o projeto, a gente conseguiu incentivar e criar internamente, junto com a equipe de TI da Renault, todo um data lake para solucionar aquele problema que eu tinha comentado antes, que às vezes o mesmo dado era usado de fontes de informação diferentes para incentivos diferentes. Então, primeiro a gente criou um data lake global, com todas as informações que a gente precisava para calcular os incentivos. E com isso, a gente, junto com a RCI, a gente conseguiu parametrizar para o ICM sempre usar determinada informação, sempre vai ser da mesma fonte de informação, da mesma fonte de dado. Não vai ter a mesma informação pega de fontes diferentes.
E, além disso, depois que a ferramenta faz todos os cálculos, roda o workflow, ela envia automaticamente também para todos os sistemas que a gente quiser internos da Renault. No caso, a gente usa o SAP para efetuar o pagamento em si. Então, a ferramenta, depois que termina o workflow, envia diretamente, automaticamente para o SAP rodar o job para efetuar os pagamentos. E também para as outras ferramentas de BI que a gente usa. No caso, a gente usa o Tableau, a gente usa algumas outras ferramentas que o ICM consegue alimentar automaticamente depois que termina o workflow. Próximo, por favor. Aqui alguns exemplos de dashboards e relatórios que a gente consegue fazer. Aqui é o portal do cliente, que eu comentei, que a gente dá acesso para os consultores, gerentes, diretores, enfim, para o público cliente mesmo da informação. Por motivos de confidencialidade, a gente ocultou aqui os números, mas é mais para ter uma ideia do layout, de como dá para criar cenários diferentes com a ferramenta de dashboards do ICM. Então, dá para que nesse caso, no exemplo desse incentivo, a gente criou um dashboard mais gerencial, com gráficos, resultados mais macro, no caso seria para um diretor ver. E se alguém quisesse ver mais no detalhe, também é possível fazer relatórios com detalhamento por loja, por consultor, enfim. Daria para fazer esse detalhamento super mais amigável, de maneira amigável e simples. Isso são só 2 exemplos, mas a gente criou vários dashboards no nosso caso. Isso. Aí, um pouco do workflow. Essa tela do workflow já é diferente no portal de administrador, que a gente chama diferente do outro portal, que é a visão do cliente. Aqui é a visão de quem está responsável pelo cálculo ao mesmo tempo. Então, aqui são criados workflows também, no caso desse exemplo. Cada linha é uma pessoa, um grupo de pessoas responsável pela aprovação, e ele vai fazendo o fluxo conforme for determinado pela empresa. Então, e aqui o legal é que primeiro, você não precisa ficar entrando toda hora no sistema para ver onde está o workflow, você tem a opção da pessoa que iniciou o workflow recebendo uma notificação a cada vez que muda o status, e também a mesma coisa para quem aprova. Para quem aprova, a partir do momento que a pessoa anterior aprovou, a pessoa que aprova recebe um e-mail na hora, já com um link que vai direto para a página onde ela precisa clicar na questão da aprovação. Então, isso facilita bastante, não precisa ficar pedindo, enviando link, enfim, é algo que vai direto já para a página de aprovação, então é algo que facilita muito na nossa gestão das aprovações no dia a dia. E fica tudo registrado aí, o horário, quem aprovou, o que aprovou, então fica tudo registrado de maneira muito simples. E fácil de consultar em caso de dúvidas, auditorias, etc. Próximo, por favor. E aqui, como que foi nosso projeto, né? Bom, a gente usou a metodologia Agile. A ideia do projeto surgiu em fevereiro do ano passado. Foi quando surgiu a ideia do projeto, a gente montou a equipe da Renault responsável pelo projeto. E até abril, mais ou menos, foi quando a gente teve todas as questões das validações internas, de burocracia, de aprovação, de budget, enfim, mais a questão interna da empresa. E a gente, em abril, começou a pesquisar qual seria a melhor solução para atender as nossas dores, né? O que a gente estava precisando melhorar de processo. E dentre todas as que a gente pesquisou, a Varcem foi a ICM, foi de longe a que melhor atendeu os nossos requisitos. E a Nissan também já usava a solução, então foi algo que deu bastante embasamento para a nossa decisão, e a gente acabou optando mesmo por usar a ICM junto com a consultoria da RCI, que a gente iniciou a trabalhar com eles em julho. Foi uma parceria assim muito, muito forte, muito boa. A gente trabalhou muito, mas também se divertiu. Foi assim super. As duas equipes se engajaram muito bem. A gente trouxe, depois de um mês só de trabalho, a gente conseguiu já digitalizar 100% do ciclo
de um dos bônus que representava 25% do montante que a empresa pagava. Então, a gente conseguiu trabalhar em bastante sintonia a Renault com a RCI, alinhando bem as expectativas e foram todas muito bem atendidas nessa questão de entregas ao longo do projeto. A gente fazia, no nosso caso, uma entrega por mês para respeitar o nosso calendário dos nossos incentivos. A gente, basicamente, a cada mês, a gente automatizava um incentivo, testava mais 2 meses em ambiente de teste, para depois colocar em produção mesmo. Foi basicamente assim que a gente trabalhou junto. E em dezembro a gente finalizou nosso objetivo, que era de automatizar 80% dos nossos incentivos, da massa de dinheiro dos nossos incentivos. E então começar a entrar nessa parte mais de ciência de dados e começar a desdobrar para os outros países essa mesma dinâmica. E agora também, aí a gente pode ir para o próximo, Bayar, por favor. A gente está numa etapa que a gente tem todo o apoio da RCI para, se a gente quiser fazer alguma melhoria, fazer de algum VME que a gente... VME, desculpa, estou falando o termo técnico. Se tem algum incentivo que a gente já desenvolveu, já automatizou, a gente quer alguma melhoria, fazer algum gráfico, fazer algum dashboard, colocar um workflow novo, a gente ainda conta com o apoio da RCI para fazer essas melhorias. Então, a gente está o tempo todo aprendendo a mexer na ferramenta, vendo melhorias que dá para fazer. Então, assim, é algo que vai ficar para sempre, se a gente consegue ir melhorando, colocando mais funcionalidades. E, ao mesmo tempo, está acontecendo o desdobramento, como eu disse mais cedo, os países importadores já estão começando a implementar a solução, e a Colômbia também começou há pouco tempo. E com tudo já, todos os dados dentro da ferramenta, tudo automatizado, a gente está conseguindo utilizar a ciência de dados e, possivelmente, a gente está procurando ver a questão de utilizar a inteligência artificial e a ferramenta não só vai nos dar os resultados, como vai nos dar sugestões de o que a gente deveria fazer para utilizar os gastos, né, de maneira mais eficiente. Então, era basicamente isso que eu ia compartilhar com vocês. Só tenho pontos positivos para falar da nossa parceria com a RCI. A ferramenta superou nossas expectativas, foi, assim, muito legal o nosso trabalho. E também foi muito bem reconhecido internamente pela empresa. Então, foi basicamente isso. Depois posso tirar dúvidas, se vocês tiverem, estou à disposição aqui. Se quiserem, meu LinkedIn, meu nome está aqui. Se quiserem procurar no LinkedIn depois, meu e-mail também. Eu fico à disposição se vocês tiverem mais dúvidas e quererem conversar comigo sobre isso.